Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso da segunda série do ensino médio. Lembrando que nós estamos na semana 8, galera, 8 semanas aí, quase 2 meses inteiros aí, fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado pelo feedback que eu tenho recebido de vocês, tem sido muito positivo esses feedbacks, beleza? Outra coisa, ó, galera, aqui ó, no cantinho da minha tela aqui ó, bem no cantinho aqui embaixo, tem o meu Instagram, ho.goulart. E aí, lá você pode me mandar qualquer dúvida com relação ao conteúdo, beleza? Você vai lá, tira uma foto de uma questão que você não conseguiu fazer, me envia e eu na sexta-feira faço a resolução dessa questão e publico em vídeo e deixo marcadinho lá teu nome dizendo que momento do vídeo começou a resolução da sua questão, beleza? Bom, galera, sem mais delongas, vamos dar início aos nossos trabalhos. Só um último aviso: essa semana não vamos fazer aula de exercícios, tá? Essa aula que eu estou fazendo aqui, ela é uma complementação com relação à parte de transformações gasosas. E aí a gente vai falar sobre algumas transformações especiais, que são aquela transformação isotérmica, isobárica, isocórica. Mas a aplicação dessas transformações realmente só acontece quando a gente estiver falando sobre as leis da termodinâmica. Então, essa semana são alguns conceitos que eu preciso que vocês reconheçam para que na semana que vem, quando a gente começar as leis da termo, você tenha um domínio legal e a gente possa tocar o conteúdo numa boa, beleza? Então, essa semana sem lista de exercícios, beleza? Então, meus queridos, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas transformações especiais. Quais são as nossas transformações especiais? Elas são baseadas naquela nossa equação de Clapeyron, PV igual a nRT, que foi visto na semana passada, e ela é baseada naquela situação da continuidade do gás, aquela P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Então você está pensando num gás que você está mudando a pressão dele, mudando a temperatura ou mudando o volume dele, e isso está causando mudanças em outras características. Ah, eu mudei a pressão sobre o gás, então vai ter mudança na temperatura, vai ter mudança no volume desse gás. Ah, eu mudei a temperatura desse gás, então vai mudar a pressão, também vai mudar o volume. Então a gente está mostrando que essas três grandezas são casadas, elas têm uma relação direta uma com a outra, beleza? Então, galera, quando a gente constrói essa nossa estrutura básica, isso aqui foi da nossa aula passada e nós fizemos uma lista de exercícios usando isso. Agora a gente vai trabalhar com o que a gente chama de transformações especiais. Quem são as transformações especiais? São três a priori, certo, pessoal? Toda transformação térmica obedece essa equaçãozinha quando nós pensamos num gás que está confinado, né? Pensando num gás que está fechado num ambiente e você muda a pressão, temperatura ou volume dele. E aí o que que acontece? Existem algumas situações em que você fixa uma das mudanças. Por exemplo, a primeira vai ser o que a gente vai chamar de transformação isovolumétrica, ou também conhecida como isocórica. Nessa transformação isovolumétrica ou isocórica, ela é uma transformação que eu altero esses dados, porém o volume eu não mudo. O volume eu mantenho sendo o mesmo, certo? Se o volume eu mantenho sendo o mesmo, isso quer dizer que nessa minha equação, o volume que eu tenho no início é igual ao volume que eu tenho no final e, consequentemente, eu poderei cortá-lo fora da minha conta. E eu vou obter o seguinte padrão aqui, ó. Nós vamos ver que sobra na minha equação somente P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, certo? Pressão sobre temperatura igual a pressão sobre temperatura, certo? E aqui, galera, o que que nós evidenciamos? Galera, quando a gente vê que pressão e temperatura estão em formato de razão, isso quer dizer que esses caras serão diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. E você pode estar se preocupando aí com uma coisa, falando assim, pô, professor, eu aprendi que quando um divide lá, ele fica inversamente proporcional. E aqui tá falando que eles estão dividindo e é diretamente proporcional. Cuidado, ó. Quando você vê uma fórmula do tipo assim, ó, o potencial elétrico é KQ sobre D. Aí, o que que acontece? Eu falo assim, a distância e o potencial são inversamente proporcionais. Por quê? Porque o potencial é igual a algo que depende da divisão pela distância. Ou seja, isso quer dizer que se tu aumentar a distância, o que acaba acontecendo é uma queda nesse potencial, certo? Então, quando eu falo que o potencial é igual a algo que depende da divisão pela distância, aí sim eles são inversamente proporcionais. Mas olha só,
Se eu colocar o potencial e a distância no mesmo lado da conta, ó, coloco os dois no mesmo lado da conta, você vê que o potencial multiplicado com a distância é igual a esse k aqui, certo? Então agora você está vendo assim, ó, a multiplicação de duas coisas resulta numa constante. Isso quer dizer que essas coisas são inversamente proporcionais. Quando a divisão entre duas coisas resulta uma constante, que é o que está acontecendo aqui, ó, a divisão entre duas coisas resultando uma constante, isso quer dizer que elas são diretamente proporcionais. E eu posso mostrar isso para você, tá? Olha só, imagina que x sobre y precisa sempre resultar 4. X sobre y sempre resulta 4, beleza? Isso quer dizer que se você reconhecer um valor de x, tu também reconhece um valor de y. Por exemplo, se eu falar para você que x é igual a 4, isso quer dizer que o y terá que ser 1. 4 dividido por 1 vai dar 4. Se eu falar para você que x é igual a 8, o y terá que ser 2, porque daí 8 dividido por 2 fecha 4. Se eu falar que x é igual a 12, você vai ver que o y terá que ser igual a 3, porque 12 por 3 é igual a 4. Então, assim, o que acontece? Ó? Quando a divisão entre dois termos resulta uma constante, quer dizer que se eu indicar um valor para cada um deles e eu aumentar um desses valores, ó, o 4 foi para o 8, olha o que aconteceu com o 1, ele foi para o 2. Então, você tem uma proporção direta, certo? Então, quando as grandezas se apresentam em forma de razão, de divisão, a proporção é direta, beleza? Só para tirar essa pulga atrás da orelha. Então, temos que pressão e temperatura serão diretamente proporcionais em uma transformação isovolumétrica. E aqui, galera, o que acontece é o seguinte. Quando você trabalha com a questão gráfica, o gráfico mais clássico que vocês vão ver é o gráfico da pressão com o volume. Então, em todos os casos, eu vou colocar um gráfico pressão-volume, porque lá na frente nós vamos utilizar, beleza? E como que vai ser o gráfico da pressão com o volume? Você tem que visualizar que esse volume não está mudando. Então, se eu falar para você que o volume tem um certo valor em um certo instante, esse valor terá que ser sempre o mesmo. Então, se você pegar uma transformação isovolumétrica, quando você aumenta a pressão ou diminui a pressão, esse gráfico ele vai se comportar com um movimento vertical. Por exemplo, eu aumento a pressão de forma isovolumétrica, ou seja, eu estou aumentando a pressão aqui, mas este volume não está mudando. Então, existe um estado inicial que ele tem um certo volume. Existe um estado final que ele terá o mesmo volume. Então, para gráficos pressão-volume, galera, vamos guardar aqui. Para gráficos pressão-volume, se ela é uma isocórica ou isovolumétrica, esse gráfico terá um formato na vertical, uma linha reta na vertical. Beleza? Agora, para gráficos pressão-temperatura, aí não. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Elas crescem juntas. Então, você vai ter aqui uma reta crescente demonstrando esse crescimento. Essa reta, a priori, ela vem lá da origem, certo? Então, você vai ter valores de pressão e temperatura de forma que esses caras respeitarão uma proporção direta entre eles. Um crescimento linear e diretamente proporcional, tá? Aí tu pode me perguntar, qual é o caso mais clássico que a gente tem de transformação isocórica ou isovolumétrica? É o caso da panela de pressão, galera. Quando você pensa numa panela de pressão, aqui, de pressão, quando você pensa numa panela de pressão, essa panela de pressão, você está fornecendo calor para ela. Então, isso quer dizer que lá dentro, ó, a temperatura dela está aumentando, certo? Mas aí, como a panela ela é vedada, ela não deixa o volume variar. O volume, ó, não muda. Ele vai ser uma coisa constante. E aí, o que acontece? Lá dentro da panela, como aumenta a temperatura, aumenta a pressão que você vai ter lá dentro, certo? É lógico que essa pressão pode se tornar muito alta e essa panela explodir, e por isso que ela tem uma válvula para liberar gás
caso a pressão fique muito alta, certo, pessoal? Mas é um caso bem clássico. O gás não consegue se expandir dentro daquela panela e a temperatura faz aumentar a pressão. E a gente vai ver que esse aumento de pressão vai permitir com que a água se mantenha em estado líquido em temperaturas acima dos 100 graus Celsius, certo? Ok, então vimos a nossa primeira transformação, a isovolumétrica. Volume constante, logo uma relação entre a pressão e a temperatura, beleza? Vamos lá, de uma forma mais direta para as próximas transformações. A próxima transformação é isobárica. Isobárica, ela é chamada de isobárica porque existe um dispositivo que a gente chama de barômetro, que é o cara que mede a pressão, certo? Então, quando você tiver uma transformação isobárica, a pressão no início será igual à pressão no final. Lá na sua equaçãozinha aqui, ó. Opa, saí da minha tela aqui. Lá na sua equaçãozinha, a pressão vai ser cortada fora na sua equação, ficando então a sua estrutura somente com volume e temperatura. Volume 1 sobre temperatura 1 igual a volume 2 sobre temperatura 2, certo? E aí o que você encontra? Novamente, a divisão entre dois elementos, novamente uma proporção o quê? Direta. Isso quer dizer o quê? Que se você aumentar a temperatura, a tendência do gás é aumentar o seu volume, certo? Então, num gráfico pressão versus volume, que eu sempre vou comentar ele com vocês porque é o caso mais importante, certo? Num gráfico pressão versus volume, o que tu vai identificar? Você vai identificar que a pressão, ela vai manter um valor contínuo. Aqui. Opa, peraí que eu acho que saiu da minha camada aqui. O que aconteceu aqui? Perdão, aqui foi. Isso, beleza. Então, você vai ver que a sua pressão vai manter um valor constante. Ou seja, quando você traça um certo nível de pressão, tu fala, essa pressão é 1 atm. Esse cara vai ter um certo volume aqui, nesse nível de pressão. E se você esquentar esse cara, ele vai aumentar o volume dele, mas a pressão vai se manter constante, certo? Aqui, uma transformação isobárica. Então, você vai lembrar que na isocórica, em gráfico pressão-volume, é uma reta vertical, e na isobárica, no gráfico pressão-volume, é uma reta horizontal, beleza? E em gráfico volume e temperatura, onde você está comparando o volume com a temperatura, novamente um crescimento aqui linear. Novamente uma coisa diretamente proporcional aqui em crescimento linear, beleza? E aí, qual é o exemplo que a gente tem disso no nosso dia a dia? O exemplo que a gente tem mais clássico são aqueles casos dos balões de passeio, pessoal. Por que esses balões de passeio se assemelham a essa situação? Justamente porque, ó, aqui embaixo você acende uma chama. E o que essa chama faz? Ela faz com que a temperatura dentro do balão ela aumente. Você tem um aumento na temperatura do balão. Beleza? E aí o que acontece? Como esse balão aqui ele é um balão furado, aqui, ó, que você tem aqui embaixo, isso quer dizer que ele sempre vai estar em equilíbrio com a pressão da atmosfera. Ou seja, a pressão nesse teu processo ela não muda, ela mantém a mesma, é igual à pressão atmosférica. A pressão dentro do balão é igual à pressão atmosférica. Só que se você aumenta a temperatura, o que acontece com o volume desse balão? O volume deste balão aumenta. E aí o fato do volume aumentar faz com que o balão se encha. E aí você vai ter um balão cheio, como o volume se expandiu bastante, ele é um balão em baixa densidade, e aí como ele tem densidade baixa, ele tende a flutuar, ele tende a subir, certo? Então, nesse caso de balões de passeio, você tem uma situação semelhante a essa, tá? Nem na panela de pressão e nem no balão de passeio é uma transformação isovolumétrica ou isobárica perfeita, mas é muito próxima disso, tá, pessoal? Muito próxima mesmo. Beleza? Então, fechamos a nossa segunda transformação. Isovolumétrica, mantém o volume. Isobárica, mantém a pressão. Tá faltando só mais uma, né? A isotérmica, que vai manter a temperatura. Então, eu vou dizer que a temperatura no início é igual à temperatura no final, certo? Então, como a temperatura aqui cai fora, ó, como a temperatura aqui cai fora, isso quer dizer que a sua expressão vai ficar como pressão no início, volume no início, igual a pressão no final,
volume no final. Certo? E isso aqui você vai visualizar de que forma? Ó, no gráfico pressão versus volume, a gente vai ter aqui o seguinte, que esses caras serão uma reta crescente, certo? Não, errado. Mas por que, professor, errado? Observa aqui, ó, que nesse caso você tem uma comparação diferente. Antes o que acontecia era pressão sobre temperatura ou volume sobre temperatura, era uma divisão. Aqui é uma multiplicação. Então isso quer dizer que agora eu vou ter outro tipo de proporção, que é o quê? Que é a minha proporção inversa. Mas, professor, como que essa proporção é inversa se eles estão se multiplicando? Mas é justamente por isso, ó. Se eu falar para você assim, ó, x vezes y sempre resulta 20. X vezes y sempre resulta 20. Então, ó, se x for 2, quanto que tem que ser o y? Tem que ser 10, porque 2 vezes 10 é que dá 20, né? Tá, mas e se x é igual a 4? Quanto que tem que ser o y? O y tem que ser 5, porque 5 vezes 4 é que vai dar 20. Então, olha só, eu aumentei o x, o que aconteceu com o y? Ele diminuiu. Um passou de 2 para 4 e o outro passou de 10 para 5. Ou seja, enquanto um aumentou, o outro teve que diminuir para compensar e a resposta da sua multiplicação continuar dando 20 o tempo inteiro, certo? Então, quando você encontra grandezas que elas estão multiplicando entre si e resultando uma constante, isso quer dizer que elas são com proporção inversa. E aí, o que acontece é o seguinte, olha só, eu vou colocar um gráfico para vocês numérico e vocês vão visualizar bem legal essa situação. Ó. Imagina que eu tenho um ambiente que ele está numa pressão super alta, numa pressão de 8 atmosferas, e que o volume nesse ambiente é 1 metro cúbico. Então, você tem um gás que está sob uma pressão de 8 atmosferas e ele está ocupando 1 metro cúbico. E aí eu começo a reduzir essa pressão gradativamente. Por exemplo, de 8 eu reduzo agora para 4, cai pela metade a pressão. O que é que vai acontecer com o volume? Você tem que pensar assim, ó, pressão vezes volume tem que dar sempre o mesmo resultado, é uma constante. Então, ó, no início eu fiz 8 vezes 1, isso deu 8. Na segunda situação, é 4 vezes quanto que é necessário para poder fechar 8? 4 vezes 2. Então, se esse cara reduziu aqui, ó, para 4, o volume tem que ser 2. Em todos os pontos, a multiplicação vai dar exatamente o mesmo resultado. Se você pegar pressão 2 agora, eu reduzi pela metade de novo. 2 vezes quanto é que dá 8? 2 vezes 4. Então, aqui, ó, esse cara vai ter que ser 4. E aí, eu vou ter o terceiro ponto desse meu gráfico. O que você vai encontrar aqui no seu gráfico? Esse gráfico vai ser uma curva aqui, ó. Uma curva que recebe o nome de hipérbole. Ou seja, uma curva que demonstra a transformação de duas grandezas que são inversamente proporcionais, beleza? Agora, que exemplo que a gente pode fazer sobre isso? Cara, a gente pode imaginar que eu tenho uma seringa e essa seringa eu tampei aqui na ponta dela, beleza? Ponta tampada. Aí o que é que eu faço? Eu puxo essa seringa aqui, ó, para a direita, certo? Quando eu puxo essa seringa para a direita, o que acontece com ela? O volume do gás que está lá dentro, esse gás vai ter um espaço maior, esse gás vai se expandir, certo? Só que, se eu fizer isso lentamente, não vai ter nada de atrito ou coisa do tipo, não vai ter liberação de calor, então a temperatura desse teu sistema não vai alterar em nada. E isso traz qual consequência? Volume aumenta, temperatura não muda, então a pressão vai ter que diminuir, uma proporção inversa. Lá dentro a pressão diminui. Inclusive, se você for fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, é por isso que, por exemplo, se você deixar um pouco de água ali dentro, essa água começa a ferver, porque quando você deixa a água em baixos níveis de pressão,
essa água ela pode sofrer uma mudança de estado físico a temperaturas até igual à temperatura do ambiente. Então, ela pode começar a evaporar a água quando você faz esse tipo de experimento, beleza? Então, você vai ter um volume, você vai ter uma pressão, sendo que o volume aumenta e a pressão diminui, beleza? Fechando então assim o nosso conteúdo de hoje. Mas tem só um detalhezinho que eu preciso que você reconheça mais, que é um detalhe importante nesse meu processo. Porque às vezes você pega um exercício em que ele tem a mesma pressão no início e tem a mesma pressão no final, mas aí ele não pode ser chamado de isobárico. Por quê? A gente fala, ó, isobárico, né? Isobárico é aquele em que a pressão no início é igual à pressão no final. Nós já vimos isso, certo? Aí, se você pensar numa transformação aqui, ó, imagina que você tem uma certa pressão aqui no início, beleza? E aí, você tem um volume aqui no início do teu problema. E aí você faz algum tipo de alteração que muda esse volume, mas muda dessa forma aqui, ó. E aí você cai para um certo volume final, certo? Essa transformação ela é isobárica? Você pode imaginar às vezes que sim, porque ó, o que que acontece? Se você pegar a pressão que você tem no início, é a mesma pressão que existe no final, certo? E aí você fala, opa, peraí, a transformação ela é toda maluca aqui, aumenta a pressão, diminui, tal, mas a pressão no início é igual à pressão no final. Então, essa transformação, ela é isobárica ou não? Não, tá, pessoal? Tem que tomar muito cuidado. Isso aqui não é um processo isobárico, tá? Não isobárico. Para ser isobárico, é necessário que você mantenha a mesma pressão durante todo o seu trajeto, o tempo inteiro, tá, pessoal? Então, quando eu falo de isotérmica, não é somente a temperatura no início igual a temperatura no final, mas sim a mesma temperatura o tempo inteiro. Inclusive, quando você pega um gráfico lá, que é o gráfico da temperatura, ó, com a sua, perdão, pressão com volume, essa hipérbole aqui, ela também pode ser chamada de quê? De curva de isoterma. Isoterma. Por que que eu chamo essa curva de isoterma? Porque eu sei que em todo ponto dessa curva, a minha análise de temperatura é a mesma temperatura, certo? Então, toma bastante cuidado aqui, ó. Não é só pressão no início igual a pressão no final, mas sim a pressão ao longo de todo o trajeto para ser uma isobárica. E mesma coisa para isocórica ou ou isotérmica. Isotérmica não é apenas temperatura no início igual a temperatura no final, mas sim a temperatura ao longo de todo o trajeto. A volumétrica ou isocórica não é apenas volume no início igual ao volume no final, mas o volume ao longo de todo o seu trajeto. Beleza? E agora sim, finalizamos o nosso conceito, beleza? Galera, espero que você esteja gostando do nosso curso, esteja gostando aí do nosso acompanhamento. Lembrando que essa semana em particular não haverá lista de exercícios, então aqui embaixo só vai ter o cronograma da nossa semana, beleza? E cara, se você está gostando, por favor, não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal, marcar lá o sininho, porque semanalmente está saindo vídeo e a gente vai ainda, ó, até a semana 30, nós estamos ainda na semana 8, vai ser todo o conteúdo da segunda série ao longo desse nosso projeto, beleza? Forte abraço a todos e nos vemos aí na nossa próxima aula.